Numa sociedade democrática em que se deseje decente, quantidade total é sinônimo de qualidade social. Qualidade que não atinge todas as pessoas não é qualidade, é privilégio. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Esse é um programa especial produzido numa parceria da Brazilian Student Association, a Brasa, com o canal Brasil. Em comum, Brasa e o canal Brasil têm como missão discutir a realidade e os desafios do país. Hoje o formato é um pouco diferente. Seremos 3 entrevistadores e uma entrevistadora, eu, Renato Galeno, e 3 estudantes da Rede Brasa, Giovana Barreto, Guilherme Silveira e Júnior Menezes. Hoje, nosso tema é educação. Brasa e Brasil apresentam Mário Sérgio Cortella. Cortella, muito obrigado por nos receber hoje. Foi uma grande alegria para o canal Brasil e para a Brasa recebê-lo aqui. Eu fico feliz, é sempre bom a gente poder dialogar, afinal, uma das coisas mais fortes na vida é a possibilidade de nós nos formarmos reciprocamente para aquilo que seja melhor. E a educação, e dentro dela a escola, permite, sim, que nós que não nascemos prontas e nem prontos, sejamos capazes de fazer aquilo que precisa e pode ser feito. Vou aproveitar que a palavra está comigo nesse momento, Cortella, eu vou fazer uma primeira pergunta. Muito tem se falado recentemente sobre a ideia de meritocracia na educação, especificamente no Brasil. Eu considero uma ideia controversa. Meritocracia, ou seja, a ideia de se dar poder ou reservar o poder. Cracia vem do grego kratos, né? Ou seja, se reservar o poder ou se dar poder a quem tem mérito é uma ideia bastante antiga no mundo ocidental, pois nós gostamos de imaginarmos como tendo na origem a Grécia clássica, né? Havia 3 formas paradigmáticas de governo: a monarquia, o governo do a discussão pública, né, na praça pública, com a participação pelo menos potencial de todas e todos, que é a democracia, e o governo dos poucos, que se consideravam melhores, ou seja, com uma capacidade, talento, mérito, era a aristocracia. Portanto, essa ideia de meritocracia, aristocracia, não apenas está, na minha visão, longe de ser uma nova política, na verdade é uma das mais antigas que existe, mas ela também é logicamente incompatível com a própria ideia de democracia. A minha pergunta: qual seria o critério para se classificar quem tem mérito, quem tem a melhor capacidade de chegar ao poder? Uma parcela da sociedade brasileira que tem dinheiro se acostumou a colocar os filhos em escolas particulares. Eu, inclusive, minhas 2 filhas, que são crianças, estão em um colégio particular. E depois essas pessoas, quando crescerem, vão para o ensino público superior, tirando vagas de outras pessoas que não tiveram. Mérito é ter estudado nas melhores escolas, ou o Brasil tem um problema de eternização dessa desigualdade? Um problema que custa muito, tanto em termos de recursos humanos para o desenvolvimento do país, quanto, e acho que para mim é mais importante, em termos morais. Há um grande pensador, um jornalista, um escritor, né, de Porto Alegre chamado Fraga. Ele tem uma expressão que eu gosto demais, num livro dele mais antigo, tem um título maravilhoso chamado Punidos Venceremos. Olha só, punidos venceremos. E o Fraga tem uma frase muito forte que eu uso com frequência, quando ele diz que as nossas leis, nossa Constituição, né, a Declaração de Direitos Humanos de 1948, né, da ONU, ela diz que todos os homens e mulheres, ou todas as pessoas, nascem iguais em direitos, né, e expressão. Mas não acabam assim. Olha a frase do Fraga: todos os homens e mulheres, todas as pessoas nascem iguais, mas não acabam assim. Significa que no ponto de partida, isto é, na legislação, a lógica é de uma igualdade em relação à possibilidade de trajetória. Mas no ponto de chegada, não necessariamente. Embora se coloque que todos nascem, nem sempre morrem com o princípio da igualdade, porque a trajetória, né, durante o percurso, ela trabalhou com a noção de igualdade no campo da lei, mas não da equidade no campo social. E se a igualdade é condições assemelhadas para que as pessoas se coloquem na sua trajetória de vida,
e esse é um conceito que tem um valor forte em várias áreas, a noção de equidade é que você consiga reparar e recuperar as pessoas que, tendo a possibilidade da igualdade, não estarão igualmente colocadas no caminho. Por isso, Galeno, na tua questão, na área de educação escolar, vale muito um exemplo, e eu faço, né, com frequência. Nós temos, digamos, na trajetória da escola, da vida, da carreira, né, a lógica de ser uma piscina. Esse não é um momento em que a gente imagine tanto essa condição, né, pela estrutura pandêmica, mas pensando fora dela. Uma piscina, 4 pessoas vão nela nadar. Chegará do lado de lá, em primeiro lugar, a pessoa que se esforçar mais, que treinou melhor, que conseguir bater a mão, né, do outro lado antes das outras pessoas. E se dirá, a temperatura da piscina é a mesma, a distância a ser percorrida é idêntica, as regras dentro d'água são, né, sempre as mesmas. E aí se diria, então a meritocracia é que será premiado quem chegar lá em primeiro lugar. O que é que não se leva em conta quando se pensa só em meritocracia? Que embora a piscina seja a mesma, a temperatura da água seja idêntica, que as regras sejam assemelhadas, o modo como as pessoas chegam para pular na piscina não é o mesmo. Isto é, alguns já tinham treinado muitas vezes, que tinham um clube que a família podia frequentar, outros estão saudavelmente físicos e, portanto, têm uma condição de partida, né, que é muito mais adequada, outros não puderam participar das atividades anteriores porque não tiveram, né, ensinamentos em relação à natação em outro momento. Se você olhar só a piscina, você dirá, mas é igual para todas e todos a condição. Mas você tem que olhar também como é que se chega até a piscina para se poder fazer a travessia. Quando a meritocracia leva em conta apenas a piscina, ela desconhece ou ela secundariza a noção de meritocracia, aquilo que, além de igualdade, é também a necessidade de equidade. Por aí, não ser um conceito que possa ter uma aplicabilidade extensa em todas as áreas, em vários momentos, sim. Se as condições de chegada forem iguais e as condições de partida e trajeto também o forem, poderemos, sim, trabalhar com a noção de meritocracia. Mas, se houver desigualdade de condições no momento em que se vai iniciar o caminho, não se pode falar que a meritocracia recompensa apenas o esforço de quem fez, mas recompensa também condições anteriores ao esforço que nem sempre foram escolhidas por todas as pessoas que à beira da piscina estavam. Cortella, vou passar a palavra agora para o Júnior. Júnior Menezes, por favor, faça a sua pergunta. Claro. Boa tarde, Galeno. Boa tarde, professor Cortella. Professor, você tem um currículo invejável, né, principalmente para quem é da área de educação. Eu acredito que seja uma das pessoas que mais conhece os aspectos e a complexidade do problema da educação no Brasil. Eu sou periférico, nasci e cresci na zona oeste de São Paulo. Desde pequeno, né, estudei em escola pública a minha vida toda e vi essas diferenças de oportunidade, de equidade, de acesso. E eu acredito que, eu sei bem que hoje existem, né, o Brasil teve aspectos de melhora na educação. Hoje existem escolas públicas que são escolas exemplo, mas também sinto que ainda existe esse gap, né, essa disparidade entre a escola pública e a escola particular. E aí eu queria perguntar para o senhor, professor, baseado na sua experiência, quais seriam alguns pontos importantes aí para que a gente possa diminuir essa disparidade entre o ensino público e o ensino privado? Júnior, grato pelos elogios, é sempre bom, né, ser afagado quando alguém lembra algumas das nossas coisas. É claro que há muitas pessoas, e eu não quero simular modéstia, muitas pessoas que conhecem bastante mais a educação brasileira, mas a minha prática, né, nesses 46 anos na docência me indicou, né, algum tipo de repertório até para lidar. Por isso a tua questão é muito boa. E quero lembrar, quando você sugere que na cidade de São Paulo, né, que é onde você fez o teu percurso, você estudou em escolas públicas, eu também, né, fiz toda a minha formação em Londrina, onde nasci, né, naquilo que é o antigo primário, depois metade do que é o antigo ginásio em Londrina, em escolas públicas, e depois, quando me mudei para a capital paulista com a família, aos 13 anos de idade, segui, né, em escola pública até o final da educação básica do atual ensino médio. Isso não significa
que a escola pública, quando eu a cursei, especialmente em São Paulo, que ela preservasse alguns dos elementos que a elevavam, né, em tempos anteriores. O que foi decisivo para que, tendo estudado numa escola pública na capital paulista, eu não tivesse nenhum prejuízo mais forte, né, por ausência de melhores condições, é que a minha família, isto é, o local em casa, com pais que liam, pessoas que viajavam, alimentação adequada, um local, né, no meu quarto para eu ter uma mesa para poder estudar. Quando a professora ou o professor pedia para fazer um trabalho de pesquisa, né, que na época, não existia no mundo digital, se dava pessoalmente numa biblioteca, eu tinha tempo para ir à biblioteca, eu tinha dinheiro para comprar, né, materiais para fazer um trabalho, por exemplo, de desenho ou de cartografia, né, podia até pegar algo que era lápis de cor, raspar com uma gilete, né, e depois passar um algodãozinho em cima para ficar tudo colorido. Tudo isso eu tinha de facilitações. Isso significa, e eu chego ao teu ponto, que a gente tem várias coisas a pensar, mas uma delas, Júnior, é o conceito de qualidade de ensino como tendo de ter uma conexão com quantidade. Numa democracia e numa sociedade que se deseje decente, quantidade total é sinal de qualidade social. Digo de novo, numa sociedade democrática em que se deseje decente, quantidade total é sinônimo de qualidade social. Qualidade que não atinge todas as pessoas não é qualidade, é privilégio. Isso significa que nós temos ainda uma questão muito séria, que é a marca do privilégio. E não é uma discussão entre escola pública e escola particular. Inclusive porque a escola particular no Brasil é, com toda razão, um direito constitucional, mas ela é minoritária. Né? Nem 15% das pessoas que estão em educação básica, elas frequentam o ensino privado. 85% na educação básica estão nas escolas públicas pelo país afora. O que significa que, quando falamos em ensino privado, é algo lateral até, né, quando nós até estatisticamente olhamos o impacto. Aí volto ao ponto, né, e eu estou me alongando, galera, nesse ponto de partida, que a questão é decisiva para nós pensarmos outras coisas também, né, dentro da educação. Ora, qualidade social. Eu dou um exemplo, qualidade com poucos não é qualidade, é privilégio. Concretamente, a cidade de São Paulo, que é a cidade onde eu moro há quase 53 anos, é uma cidade, e a gente diz isso com alegria, é uma cidade na qual se come muito bem. Pergunta, quem come? Quem come o quê? São Paulo tem dezenas de teatros, dezenas de cinemas, dezenas de museus. Quem pode frequentá-los? Eles estão disponíveis do ponto de vista de acesso igualitário. Mas como é que é a possibilidade de chegar, e não apenas financeiramente, em relação ao transporte, em relação ao eventual ingresso, mas também qual é o capital cultural que a pessoa recebeu antes de chegar, digamos, até um espetáculo teatral ou até um museu, para ela poder fruir, aproveitar aquilo. Nesse sentido, a questão central nossa, especialmente na educação escolar, é que nós temos um dilema que alguns colocam, que é quantidade versus qualidade. E o nosso dilema não é esse, né? Porque numa democracia, repito, se todas as pessoas não tiverem um acesso correto, né, e absolutamente decente à educação escolar, nós não teremos qualidade. Por várias vezes, Júnior, ao conversar, por exemplo, com gestores, prefeitos ou prefeitas, em alguns lugares que a gente, viajando pelo país, tinha condição, né? Às vezes o prefeito ou a prefeita diz assim, a cidade está muito bem, nós estamos com educação com ótima qualidade, as crianças estão, né, frequentando com alegria, a merenda está boa. Eu falava, tem algum analfabeto, né, com mais de 15 anos de idade? Ah, isso tem. Então, mas e pessoas, né? E aquilo que é uma coisa que marca, né, de modo envergonhado até a presença do analfabetismo adulto, né? O senhor tem na cidade? Não, isso tem, mas... Então, veja, a noção de qualidade fica muito parcial. Né? Nesta hora, volto ao ponto. Repito e encerro nessa grande fala inicial. Quantidade total é sinal de qualidade social. Quando a quantidade é reduzida, não há qualidade. O que existe é privilégio. Cortella, não apenas foi ótimo você ter frisado isso, mas é uma preocupação que eu percebo ser muito forte na Brasa. A Brasa tem uma ideia de
de pensar o Brasil. São estudantes que tiveram a oportunidade de estudar lá fora, mas cuja preocupação principal é trazer algo de volta para o Brasil também. Tão importante que, pelas conversas que eu tive antes do nosso encontro, o Guilherme também gostaria de fazer uma pergunta para você nesse sentido dessa desigualdade que pode se perceber, pode até ser agravada através do sistema educacional. Guilherme, por favor, sua pergunta. Perfeito. Obrigado, Galeno. Boa tarde, Galeno. Boa tarde, professor Cortella. Olá. Professor, eu queria ampliar um pouco esse nosso debate, pegando o gancho do Júnior, que foi um pouco mais direcionado para o campo da educação. Queria falar um pouco sobre o nosso cenário atual, né? A gente está passando por um momento único na sociedade, momento, inclusive, que muitos pensadores estão definindo como um marco civilizatório, né? E que provavelmente a gente não vai voltar a ser o que éramos enquanto humanidade após o término desse período pandêmico. E a partir de todo esse cenário, cresce uma discussão, um surgimento em torno de um novo normal, né? E, de fato, uma parcela considerável da sociedade já está experienciando esse novo normal. A gente está vendo empresas remodelando radicalmente seus modelos de negócio, a gente está vendo colaboradores migrando para o home office, a gente está vendo, inclusive, instituições de ensino, uma tentativa de adaptação. Porém, de um outro lado, a gente consegue perceber que essa crise sem precedentes, ela também acaba evidenciando e agigantando as nossas disparidades sociais, né? Principalmente no Brasil. Não à toa que estudos da Oxfam nos colocam como um dos possíveis epicentros da fome mundial no cenário pós-pandemia. Veja bem, professor, diante de todo esse cenário de desigualdade social que acontece no Brasil, essa fala, de certa forma, bem romantizada em cima de esse novo normal. Professor Cortella, esse novo normal, ele será para quem, diante de todo esse nosso cenário? Primeiro que a ideia central, Guilherme, e vale mesmo pensá-la, é que nem o antigo normal, para usar a mesma expressão, ele tinha algo que não nos deixasse encabulados, né? O antigo normal, isto é, aquilo que no nosso caso acontece de modo mais intenso antes de 15 de março de 2020, ele já era um normal, né, marcado pelo distanciamento social, pelo isolamento em relação ao acesso a bens, né, culturais e bens de consumo de maneira geral. Portanto, era um normal com uma marca de segregação, não institucional no sentido legal, mas institucional no modo de organização, né, das estruturas. Por isso, que bom, né, que a gente não tem, entre aspas, o normal que ali estava. Mas também eu não tenho a perspectiva, né, salvacionista de que a gente vá ter, ao final desse período pandêmico, ou quando houver uma maior regularização dele, né, um outro modo de normalidade que regenere a degradação existente naquele que é anterior, né? Eu não tenho aqui uma marca de desesperança, eu venho dizendo, Guilherme, com frequência, que eu não tenho em relação ao pós-pandemia nem uma visão triunfalista e nem uma visão catastrofista. Eu não acho que será só o horror, mas também não acho que será a nossa redenção, né? Existem coisas que ficaram absolutamente evidenciadas, né, nesse momento, quando se notou, na minha área direta, na educação escolar, se notou o nível, né, aprofundado, abissal, né, que se tem em relação às condições de acesso até ao ensino remoto, porque nós não estamos fazendo agora o que tecnicamente é educação à distância, né? Concretamente é um ensino remoto que se dá, seja para quem ensina, seja para quem está na condição de corpo discente, né? Uma condição, de novo, voltando, que é aprofundada no negativo. Portanto, tudo aquilo que hoje a gente enxerga, não só no Brasil, também em outras nações, entre elas a nação norte-americana, onde vocês já estiveram em vários momentos e espero retornem também para completar várias das coisas que precisam e gostam de fazer. Ora, é algo que marca que tudo aquilo que vem acontecendo fez com que houvesse um evidenciamento,
né, da desigualdade, do nível de exclusão. Há um grande pensador da Universidade de São Paulo, um grande sociólogo, que é José de Souza Martins, um homem especial, né, na capacidade de clareza, em que ele utiliza, Guilherme, um conceito em que, em vez de falar, né, em excluídos, né, da economia, excluídos da saúde, excluídos da escola, excluídos do saneamento, ele fala em inclusão precária. Inclusão precária. Porque quando a gente fala em excluídos, até a nossa régua fica um pouquinho, né, acima do que ela precisa ficar. Mas quando eu penso em inclusão precária e não em exclusão, porque se nós olhamos hoje, assim, qual é o número de brasileiros excluídos do acesso à escolarização? Você vai olhar, não é um número perto do que foi há 30, 40 anos, não é um número hoje muito menor. Mas e a inclusão precária? Isto é, nos hospitais, nos locais de trabalho, nos locais de moradia, no transporte. Essa inclusão precária, ela tem que ser muito mais lidada do que a mera exclusão. Obviamente, eu não estou propondo que se esqueça, né, a exclusão, estou dizendo que a gente tem que agregar, né, um outro modo também de interpretação, isto é, baixar um pouco, né, a régua, né, a barra, para usar a linguagem do salto, né, para que a gente consiga olhar melhor, né, o que está acontecendo. E aí dou o passo naquilo que você, né, de modo mais intenso, coloca. Hoje houve esse evidenciamento. E eu não tenho, como disse, uma visão triunfalista, né, e nem catastrofista, mas acho que será difícil nós lidarmos com o pós-pandêmico sem que haja, né, um tipo de acordo, não no sentido político-partidário exclusivo, mas um tipo de consenso nacional para que a gente consiga cuidar daquilo que será desastroso, inclusive não apenas durante a pandemia, mas pós-pandemia. Condições de vida, condições de trabalho, condições de alimentação. É preciso que a sociedade, especialmente aquela que tem condições mais sofisticadas, economicamente mais estruturadas, que a gente se disponha, atenção, a financiar o apoio econômico às pessoas que estão tendo hoje um agravamento de condições que já tinham e que agora ficaram, né, muito mais pesadas. Por último, dentro disso, um pensador que vive, né, na América do Norte, mas que vive no México, porque quando se pensa em América do Norte, a gente fica só com os Estados Unidos, né, e Canadá, mas um pensador muito bom na filosofia, um homem chamado Edmund Husserl, né? Husserl. E Husserl, ele tem uma expressão, em vez de usar, Guilherme, a palavra excluídos, que é o que nós estamos evidenciando hoje, ele usa a palavra vítimas. Vítimas. E sabe por quê? Porque quando eu falo excluído, dá a impressão de que às vezes não deu tempo, a pessoa não quis entrar, né? A pessoa que é analfabeta e aí já é adulta, ela está excluída porque ela não quis ir para a escola, isto é, excluiu-se. Parênteses, aquilo que Paulo Freire sempre recusou. Paulo Freire nunca aceitou a palavra evasão escolar. Ele falava sempre em expulsão escolar. E não era uma expulsão deliberada que a diretora chamou e mandou embora, né? É aquela que as condições de permanência na estrutura escolar colocam para fora. E por isso jamais ele usava o termo, embora tecnicamente seja adequado, mas ele não usava evasão. Falava em expulsão. E o Husserl, o Henrique Husserl, não Edmundo, como eu falei, o Henrique Husserl usa uma expressão que é as vítimas. Porque quando você fala em excluído, como eu disse, pode ter saído, se excluído porque quis. Na internet pode ser cancelado ou autocancelado. Ora, ao falar em vítima, tem que vir uma palavra à nossa cabeça. Se há vítimas, há réus. Se há vítimas, há autorias. Se alguém é vítima da falta de trabalho digno, de alimento adequado, de socorro de saúde, de escolaridade com qualidade social, se existe alguém que é vítima, obviamente que há autoria. Por isso, nós temos de pensar essas duas coisas, né? Primeiro, o que é que de fato, né, implica em nós olharmos hoje uma sociedade que terá de lidar, né, com um momento terrível, mas que é mais terrível, né, para outras pessoas. E segundo, se há vítimas e azar, onde estão os autores? Talvez você, talvez eu, de algum modo. Talvez por ação, quem sabe por omissão. Ou, eventualmente, por cumplicidade calada. É necessário pensar isso. E, nessa hora, claro, né, nós não podemos achar que um novo normal tirará, né, a tarefa de nós buscarmos quem foi vitimado e tirá-lo dessa condição. E quem, por ação ou omissão,
é autor desse tipo, né, de desvio de apoio humano. Cortella, junto conosco também está a mineira, mas, se não me engano, exilada nesse momento, né? Acho que você está aí nos Estados Unidos, né, Giovana? O Júnior Paulista e o gaúcho Guilherme, que se unem ao carioca Galeno e ao paranaense Cortella, eles estiveram estudando nos Estados Unidos, a Giovana está lá, nesse momento, e ela demonstrou também uma curiosidade, Cortella, relacionada exatamente ao uso da tecnologia que está na educação, que está sendo ressaltada nesse momento, não necessariamente apenas para questões positivas, mas é uma realidade que já estava aí e que possivelmente foi ressaltada. Ela tem uma pergunta sobre isso. Giovana, por favor, pergunte para o professor Cortella. Boa tarde, Cortella. Boa tarde, galera. Olá, Giovana. Qual cidade você está? Los Angeles? Sim, eu sou de Los Angeles. Que bom. E qual a tua cidade em Minas? Porque o Guilherme eu sei que no Rio Grande é Alvorada. O Júnior é paulistano. E você de que lugar aí em Minas? Belo Horizonte? De Belo Horizonte. Lá mesmo. A minha pergunta, acho que destoando um pouco sobre o que os meninos estavam falando, mas muito pertinente também, porque um dos desafios que a gente encontra agora é justamente como se adaptar à educação remota. Eu vejo que nós próprios, alunos de faculdades incríveis no exterior, estamos enfrentando essa dificuldade, muitos se questionando se devemos permanecer ou não com esse estudo online, se a gente está realmente obtendo o mesmo rendimento que tínhamos antes. E eu queria questionar, eu acho que tem sido um assunto muito pertinente, que realmente esteja incomodando o coração do brasileiro, sabe? Quais têm sido os maiores desafios que o senhor considera nessa educação remota, especialmente para a escola pública, né? Para a educação do sistema público? O que você acha que foram os pontos fortes que já foram implementados, que têm contribuído para reduzir um pouco esse impacto negativo que a educação remota traz para o ensino brasileiro? E se há algo de bom verdadeiramente que o senhor acha que deve permanecer? Giovana, que bom que a gente pode pensar nisso, mas lembrando, antes de mais nada, né, que hoje a forma de ensino remoto que vem sendo praticada de modos variados, ou praticada precariamente ou não praticada, há vários municípios no Brasil que estão adotando, até para usar uma terminologia norte-americana, mas que agora, nesse momento pandêmico no Brasil, faz sentido, que é o material delivery. Isto é, a escola sabe que uma parte dos alunos não tem condição de acesso ao mundo digital, né, à internet, a tudo aquilo que permite uma conexão, e por isso ela entrega, né, leva o material e vai passando. Outras fazem, né, como se fosse uma marmita pedagógica, no sentido mais bonito da palavra, né, em que as mães ou os pais ou os adultos que cuidam de crianças vão ao menos 2 vezes por semana, de modo protegido, até a escola, e ali recebem de modo impresso aquilo que foi feito, né, de modo virtual no outro campo. Mas isso vale onde a própria escola tenha condições, ou a secretaria, de preparar o material. Né? Nos nossos mais de 5.000 municípios no Brasil, essa realidade, entre aspas, do delivery ou da busca da marmita, né, na escola, ela é muito limitada. E uma parcela, sim, tem a conexão, né, dentro dessa direção. Quero lembrar, primeiro, que a primeira maneira de ensino à distância na história foi o livro. Eu, que sou escritor, gosto de lembrar essa ideia. O livro foi a primeira plataforma de ensino à distância. Seja em pergaminho, seja em papiro, seja a partir do século XV na Europa, né, com o papel como maneira de impressão. O livro, você tinha uma atividade dentro de uma sala, de um espaço, ou o nome que se desse, e aí levava, né, à distância para a tua casa ou para outro lugar, algo que estava ali guardando o que se tinha. Por isso, o livro não desapareceu. Hoje as tecnologias, elas são convergentes e não excludentes. Haja vista que eu estou agora fazendo aqui com vocês uma coisa antiga, né, que a gauchada chama de charla. Né, nós estamos charlando aqui, conversando, né, usando tecnologia, pessoas em lugares diferentes, em estados diferentes, em países diferentes, né, e nós estamos aqui usando para fazer algo que é antigo, mas não é velho, que é uma conversa, que é uma entrevista, que é uma reflexão. Aí volta ao teu ponto, né, de partida. O que as escolas estão fazendo, ela é uma circunstância que não teria como não ser desse modo. Hoje, o ensino remoto,
ele é o possível nessa circunstância, nem está sendo o melhor, porque não há essa estruturação, mas o possível, e ele é emergencial. Em larga escala, se sabe que, por exemplo, a família ou o domicílio não substitui a atividade da escola no seu território. Uma coisa que precisa deixar claro, né, é que o ensino em casa, domiciliar, não o homeschooling, falando desse de agora, ele é algo que não é suplementar ao trabalho escolar. Ele é complementar. Isso significa que pais ou mães, ou adultos que tenham crianças e jovens em idade escolar e que estejam sendo apoiados, estão complementando aquilo que a docência precisa fazer. E nós temos, sim, um nível imenso de precarização, né, nessa atividade, não só por questões tecnológicas. A docência, que é o meu caso, ela não é preparada. Aliás, porque quero lembrar, ninguém estava preparado direito para esse impacto nesse momento, nem a ciência. A gente está revoltado, entre aspas, com a medicina, porque ela está demorando para encontrar uma alternativa. Nós estávamos habituados a soluções para as nossas coisas que fossem velozes. A gente achava que a última coisa que a medicina ia ter de impasse de saída seria o HIV, quando ele aparece em 1982. Né, e que até hoje não temos ainda uma vacina, mas temos outras formas, né, de minorar, né, o desastre produzido pelo vírus HIV. Ora, ninguém estava preparado. Quando você dizia, a escola não estava preparada, mas nem, né, outras estruturas, nem o mundo da produção agrícola, nem a organização na mídia. Eu falava outro dia com o Galeno, numa outra conversa, mudaram os padrões até de estética do mundo da comunicação, na mídia em geral. Hoje se aceita que a imagem não tenha tanta qualidade, que a pessoa passe o tempo todo dando uma entrevista olhando de cima para baixo, porque a câmera está embaixo no seu laptop, a iluminação não é tão adequada, e de repente, olha que coisa, Marshall McLuhan, quando disse que o meio era mensagem, agora está acontecendo uma coisa curiosa, a mensagem é a mensagem. Isto é, o meio fica até relativizado em relação a essa circunstância. Portanto, nós temos sim uma precarização desse momento, ele é transitório e precisará sê-lo. Eu, se fosse secretário de Educação da cidade de São Paulo agora, como eu fui no início dos anos 1990, eu não retornaria às atividades no território da escola neste instante. Primeiro, porque não se tem muita clareza em relação aos caminhos. Segundo, que se há prejuízos para as famílias das crianças não estarem indo à escola e usar, do ponto de vista alimentar, em relação ao cuidado, em relação à possibilidade até de liberar tempo para os pais terem suas atividades, é necessário que se encontre outro caminho, né, para que não se perca esse apoio. Mas hoje, a concentração, no momento que a gente busca evitá-la, né, sem que você tenha nitidez quanto aos movimentos que o vírus faz, seja em relação ao que já foi, seja em relação ao que pode vir, seria muito precário e até perigoso, né, que a gente colocasse, inclusive, usando expressões, né, Giovana? Ah, mas crianças têm menos dificuldade até de serem capturadas pelo vírus. Sim, isso tem um nível de verdade. Mas quem lida com elas numa escola são adultos. Né? São homens e mulheres em relação à higiene, em relação à limpeza da escola, à merenda, à docência, à gestão. Né? Isto é, acaba sendo, no momento que se busca evitar concentração, é preciso pensar. Aí você diz assim, bom, e como é que faz então com o ensino remoto? Vamos ter cada vez de ir ordenando melhor as formas de fazê-lo. Vai ser a preparação de material em cada secretaria entrega, ou o governo federal utiliza uma parte do orçamento para que se possa fazer material impresso que seja entregue, dado que isso é mais habitual para pais e mães que têm mais idade. Nós não podemos imaginar pais e mães só porque adultos são que tenham familiaridade com o mundo digital. Pode ser que se eu entregar coisas escritas, as tarefas, as lições, o nome que se dê, o homework, como vocês estavam habituados a fazer, né, que se tenha ali algo que é mais familiar ao pai e à mãe. Ademais, e por último, há um número grande de homens e mulheres que estão hoje tendo de lidar com suas crianças na atividade complementar da escola, que também não tem escolaridade. Nosso país tem níveis baixos de escolaridade. Embora nós tenhamos hoje por volta de 11 milhões, quase 12 milhões de analfabetos,
com mais de 15 anos de idade, né, aquilo que é a alfabetização ou a escolarização parcial é muito grande no Brasil. Pra você ter uma ideia, Giovana, quando eu fui secretário de Educação na capital, né, uma parte grande das periferias sociais, e nisso o Júnior entende, mencionou antes até, né, ter estado na Zona Oeste, né, da capital, ou Zona Leste, Júnior? Zona Leste. Zona Leste. Se a gente olha, por exemplo, na Zona Leste da capital paulista, quem não imagina, de onde eu estou agora, que é o centro de São Paulo, o centro, eu moro na área central, até a Zona Leste, são mais de 60 quilômetros até o fundo, né, em Cidade Tiradentes e assim por diante. Passando por dezenas de lugares onde há estruturas periféricas. E cuidado, periferia numa cidade como São Paulo não é o que é distante. Você tem periferia social nas áreas centrais. Próximo a mim, não tão distante, a gente tem a região que, infelizmente, hoje é a área da Cracolândia, onde há um número grande de cortiços. Isto é, pessoas que não estão distantes em relação ao centro, mas estão numa pobreza muito grande. Aí qual é o argumento? Nós, quando eu era secretário, constatamos que de nada adiantava eu, por exemplo, como professor ou professora, pedir aos pais que ajudassem os filhos a fazer a tarefa em casa. Estou falando de 1990, 91, 92. Porque o pai e a mãe de boa parte dessas crianças não tinha o ensino fundamental 1, que hoje vai até a 5º ano, não tinha ele completo. Como é que ele ia auxiliar alguém a fazer? Isso chama-se realidade. Né? O nome disso é mais concreto, a gente diz, mundo de poeta não tem pernilongo. Né? Mundo de poeta não tem muriçoca, né? Mundo de poeta não tem mosquito. Né? No mundo real, concreto, tem que levar em conta tudo isso. Por isso, ou se faz um esforço nacional para dar conta desse momento, ou aquilo que se tem pode apenas ser um simulacro, né, daquilo que é, né, a educação escolar. E não fosse o esforço imenso de milhares e milhares de homens e mulheres que estão na educação no dia a dia, ali sem desistir, preparando material, levando, procurando nas casas, tentando contato, a nossa ação desastrosa, ela ia ser, Giovana, muito mais intensa. Portela, você até já mencionou a pessoa sobre a qual serão feitas perguntas a você agora, mas ela já tinha sido mencionada também em conversas anteriores que eu tive com o Guilherme, com o Júnior, até porque são pessoas, Guilherme, Júnior, Giovana, que tiveram essa experiência no exterior e sabem o quanto um educador brasileiro é respeitado lá fora. E eu me refiro aqui a Paulo Freire, a pessoa com a qual você teve um relacionamento próximo. Você foi, se não me engano, a sua tese de doutorado, ele foi seu orientador na tese de doutorado, e é uma pessoa que, eu não sei, não entendi exatamente porquê, Cortella, aparentemente estão sendo feitas, aparentemente querendo que se gire controvérsias em torno desse educador. Guilherme, você tinha uma pergunta a fazer sobre esse tema, não tinha? Exatamente. Professor, você passou muito tempo convivendo com Paulo Freire, né? Durante seu período, né, no mestrado e até mesmo na Secretaria de Estado de São Paulo. Veja bem, Paulo Freire, como o senhor muito bem cita em algumas de suas entrevistas, é o terceiro pensador mais estudado do campo das ciências humanas do mundo, né? Veja bem, inclusive, essa semana foi noticiado que a Universidade de Colômbia vai renomear um de seus prédios colocando o nome de Paulo Freire. Porém, aqui no Brasil, e daí principalmente nos últimos 2 anos, o legado de Freire vem sendo muito criticado, né? Chegando a ser cogitada a possibilidade de remoção de seu título de patrono da educação brasileira. Professor, a que você consegue atribuir todo esse questionamento em cima do trabalho de Freire? 3 coisas são importantes, Guilherme, nisso. Eu tive a ocasião de conviver com o professor Paulo Freire por 18 anos. Né? Não só porque privamos de uma amizade boa durante muito tempo, como quando ele foi secretário de Educação na capital por 2 anos,
na capital paulista, ele era o secretário e eu o adjunto, e quando ele saiu, eu continuei pelos 2 anos subsequentes à frente da equipe que ele houvera estruturado. Ademais, como o Galeno lembrou, ele foi meu orientador de doutorado. Eu fui o último e o único orientando de Paulo Freire durante 10 anos. Nos 10 anos finais da vida dele, ele só teve um orientando, que ele já não tinha mais essa atividade para poder se dedicar a outras atividades, e eu fui o único orientando dele. E uma coisa que talvez algumas pessoas saibam, né, ele faleceu uma semana antes da minha defesa de doutorado. Portanto, ele não estava, né, na minha banca, né, de defesa de doutorado, que foi feita pouco mais de um mês após a morte dele, né, e eu chamei para estar no lugar dele a viúva dele, né, professora Ana Maria Araújo Freire, que é doutora em educação, portanto, ela não estava ali ocupando apenas, né, um posto simbólico. Isso também, né, eu pedi ao meu presidente da banca que admitisse que viesse ali. Eu digo isso por uma razão, e eu disse 3. Há pessoas que são contrárias a Paulo Freire porque não concordam com ideias pedagógicas que ele carrega e as entendem bem, mas acham que no campo da concepção da educação, elas teriam que ser modificadas. Portanto, seria uma interpretação de Paulo Freire na natureza didático-pedagógica ou de filosofia da educação, com a qual ela tem uma discordância e, portanto, ela propõe, né, algum tipo de revisão ou até de lateralização da concepção freiriana de educação. Há um segundo grupo, que é aquele que não tem aceitação de Paulo Freire porque não consegue compreendê-lo. Isto é, não teve acesso a uma visão mais nítida sobre aquilo que Paulo Freire fez. Portanto, ele é mal entendido, né? E há uma terceira concepção, que é avessa a Paulo Freire, não por não entendê-lo direito, mas por entendê-lo muito bem, na concepção política que ele, Paulo Freire, expressou, e exatamente quem entende muito bem o que ele propõe, né, busca desmontar a qualidade daquilo que ele elaborou. Eu insisto, venho dizendo isso, nunca se falou tanto de Paulo Freire como nos 2 anos mais recentes, né, desde os anos 1990, né, quando eu com ele convivi, e depois ele faleceu no dia 2 de maio, né, de 1997, nunca se falou tanto em Paulo Freire como nos 2 anos mais recentes, inclusive trazendo à tona obras dele, né, trazendo à tona episódios dentro da mídia. E eu digo e repito agora, Guilherme, Paulo Freire, se agora aqui estivesse ele, um democrata que era, Paulo Freire não seria contra que alguém contra ele fosse. Paulo Freire seria contra que quem contra ele fosse não pudesse ser contra ele. Paulo Freire jamais recusaria que alguém fosse avesso. Nem ele deixaria, né, de levar em conta alguém que propusesse dele retirar o título de patrono da educação brasileira que ele tem desde 2012. Ainda assim, ele diria, faz parte do direito, use argumentos para tirar. Argumentos. Se uma pessoa tem argumentação, alguns assim, Paulo Freire é o responsável pelo desastre da educação brasileira. Paulo Freire nunca teve uma atuação no nível geral de políticas, exceto na cidade de São Paulo, como responsabilidade funcional. Né? Diz, não, é que Paulo Freire ele fez com que houvesse uma contaminação, né, do pensamento pedagógico brasileiro e, portanto, as ideias dele fizeram mal. Bom, se fosse assim, grupos conservadores ou reacionários não teriam sido eleitos se a eficácia da teoria freiriana é tão forte a ponto de ter feito a cabeça, né, de professores e estudantes, algumas pessoas não teriam sido eleitas no Brasil. Então, existe ali algo que é mais, né, a ser balizado. Nesse sentido, acho que o pensamento freiriano, nesse momento, ele é mal compreendido por alguns por ausência de estudo e é muito bem compreendido por outros, e por isso ele encontra rejeição. Algumas universidades pelo mundo afora têm cátedras Paulo Freire, algumas, inclusive, concentram, como é o caso da UCLA, né, que tem lá um grande educador argentino, que é o Carlos Alberto Torres, que ele há anos se dedica a guardar e propagar a obra freiriana. Aliás, Giovana, não sei se você já teve chance na UCLA, existe todo um acervo daquilo que foi na gestão Paulo Freire. E, evidentemente, Guilherme, por último, faz parte do debate, né, que não se aceite ou se aceite. Agora, é preciso ter argumentos. Uma pessoa apenas dizer genericamente sem argumentar é de uma fragilidade imensa, né? Mas a gente que tem
Paulo Freire como uma referência, sabe muito bem que há um contributo muito grande por parte de quem dele é adversário. Trazê-lo à tona, né, fazer com que houvesse uma discussão de novo sobre as ideias, ressuscitar alguns debates que estavam acalmados durante um certo momento. Mas Paulo Freire não só não era e não é unanimidade, como nunca desejaria ser. Aliás, ele dizia, né, sem citar outro conterrâneo dele, que é o Nelson Rodrigues, quando esse afirmava toda unanimidade é burra, ele também era recifense, Nelson Rodrigues, como Paulo Freire. Paulo Freire achava que se todos concordassem com aquilo que ele defendia, é sinal de que talvez a defesa estivesse sendo fraca, né, ou não havia argumentos tão sólidos, porque, afinal de contas, ele sempre lembrava, quando você é a favor de algo numa sociedade diferenciada, você é contra algo. Se você é a favor de algo, e, portanto, esse algo é protegido por pessoas, você é contra algo e pessoas que defendem aquilo que você é contra. Por isso, se todos e todas dele apreciassem o que fez, ele diria, teria alguma coisa estranha. Talvez as minhas concepções fossem, né, insossas, sem sal, né, nenhum. Por isso, tomando parte, né, naquilo que é o trabalho, ele teve, sim, essa marca. Mas ele não se incomodaria de modo algum que alguém contra ele fosse, porque isso faz parte do debate. Eu lembro sempre, e falava isso outro dia com o Galeno numa conversa, e quero aqui retomar, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. E uma das coisas que conduz à opressão é a impossibilidade de você, inclusive, discordar. Se a discordância não for de má fé, se ela não for desrespeitosa, se ela não for insolente, mas uma discordância que carregue argumentos. Muito bem. Você não gosta de Paulo Freire? Por quê? Porque ele fala... Onde você viu isso na obra? Não, na obra dele tem isso. Ok, então vamos debater. Aí você está usando. Mas, no geral, não gosto, não li, não gostei. É uma expressão meio estranha, né, para várias coisas, entre elas esse tipo de análise. Cortella, outro debate que também, bom, já deveria estar na pauta mundial, relacionada a várias estruturas, mas o nosso principal ponto aqui, educação, é a questão de preconceito racial, né? Apesar dos aparentes grandes esforços que a polícia de São Paulo tem feito, foi a violência policial ocorrida nos Estados Unidos que provocou um grande movimento internacional, e eu conversava com o Júnior sobre a preocupação dele relacionada a isso. Júnior, você tem uma pergunta relacionada a esse ponto para o professor Cortella, não tem? Tenho sim, Galeno. Professor, hoje, o senhor já tocou um pouquinho ali em alguns pontos relacionados à desigualdade, à meritocracia, e hoje, no entendimento, principalmente de alunos que vão para o exterior, a gente vive essa realidade, né, de desigualdade, esse debate sobre desigualdade, e entende que elas estão muito conectadas hoje com minorias. Ela está ligada a questões raciais ou étnicas, de gênero, de orientação sexual, de status social. Né, como o Galeno colocou, mais recentemente nós vimos o exemplo do movimento Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, e o impacto que isso causou no mundo, né, para a retomada desse debate da questão racial, da importância do debate, não só do debate racial, mas de um debate antirracista e de privilégios, questões enfrentadas, né, diariamente por pessoas que representam esses grupos aqui no Brasil. E eu queria que o senhor, né, compartilhasse conosco a sua reflexão sobre esses pontos e quais ações efetivas, né, nós podemos fazer para avaliar os nossos privilégios e usá-los em prol das pessoas que não têm os mesmos. Júnior, por uma boa questão, e não é oportunista o que eu vou dizer, porque o que eu vou apontar já estava pronto desde o final de 2019, antes da pandemia e antes dos casos hoje mais exuberantes negativamente em relação ao racismo, discriminação e brutalidade. Mas eu lancei agora, em 2020, um livro chamado A Diversidade. A Diversidade, Aprendendo a Ser Humano, exatamente para tratar dessas questões. E ali, um dos pontos que eu trago à tona é exatamente que a gente precisa olhar com maior nitidez tudo aquilo que são estruturas de exclusão e que estão de tal modo introjetadas em nós que a gente normalmente nem observa. Isto é, coisas que, por exemplo, dentro do trabalho da educação escolar ou da mídia,
ou daquilo que a família faz, trazem embutidas ali formas, né, em que não se acaba estranhando o que deveria ser estranhado. Não se acaba estranhando aquilo que não pode ser considerado normal. Por exemplo, eu lembro isso no livro e outras obras, né, durante décadas, né, se foi, e se vai ainda hoje, né, comprar, por exemplo, um shampoo, né, seja no Brasil numa farmácia, seja nos Estados Unidos numa drugstore e outros lugares, em que você vê, tem shampoo com cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. O que é um cabelo normal? É o que não é seco, como dos afrodescendentes, nem oleoso, como dos índios e asiáticos, é o dos europeus, dos Cortella. Né? Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque isso passou despercebido por nós. Agora que a gente começa a notar que existe aí, né, alguma marca a ser deixada de lado. E, de repente, o famoso e verdadeiro racismo estrutural, ele é marcante na forma de seletividade, na maneira de abordagem que se faz no campo da segurança, né? No modo, inclusive, né, da convivência que você tem dentro da sociedade. O Brasil levou para Portugal, né, a partir de 2010, especialmente, quando o número grande de brasileiros para lá, né, foi um lugar maravilhoso de estar e existir, mas o boom imobiliário em algumas regiões de Portugal, né, com a chegada de brasileiros com algum recurso econômico, levou a que a construção de prédios, de apartamentos em Portugal, tivesse que introduzir, Júnior, uma coisa que não era tão conhecida ali, que era elevador de serviço, né, ou a área entrada de serviço. É tão forte essa questão no Brasil que você sabe, né, que nas nossas cidades, quando você chega num prédio ou num elevador, tem que ter uma placa de advertência. Né? Não é permitida a exclusão, a discriminação, o preconceito por conta de etnia, de gênero. É tão forte que a placa está ali dizendo: atenção, é proibido ser desumano. Certo? E se não houvesse essa estruturalidade, não haveria necessidade até dessa colocação. E aí chega a um ponto, né, que eu acho que vale demais, nós também trazemos aí à tona. Uma das áreas onde há a maior presença, né, de pessoas que são chamadas de minorias. E nós temos de lembrar, Júnior, todas as vezes que a gente for falar em minorias, minorias relativas à orientação sexual, à cor da pele, em relação à escolaridade que carregam, em relação, né, à sua condição de trabalho, ou ao seu gênero, para usar uma expressão mais antiga, né, nós temos que lembrar que são minorias políticas. Elas não são minorias demográficas. Porque quando eu falo, por exemplo, no Brasil, em relação às minorias, me referindo à população afrodescendente, eu estou falando de uma minoria política, isto é, em termos de uso do poder, e não minoria demográfica, porque, aliás, 51% da população brasileira é afrodescendente. Diferentemente dos Estados Unidos da América do Norte, em que não chega a 15%. Mas, ainda assim, né, 51% é tão expressivo, é tão forte, que a gente, ao chamar de minoria, precisa lembrar que é minoria política. Assim como se diz, as minorias, como as mulheres. É claro que eu não estou falando de uma minoria demográfica, né? Porque quando eu falo de minorias relativas, né, àquilo que é algumas das formas de expressão, né, da discriminação, a questão do poder é que vem à tona. Qual é o lugar, e aí eu concluo, qual é o lugar onde mais a gente tem, por exemplo, naquilo que é discriminação racial em relação também a afrodescendentes, onde há mais afrodescendentes ocupando cargos e postos e atividades, educação pública e saúde pública. Se há um lugar onde você encontra, em larga escala, pessoas que são negras em termos de designação histórica, é na escola pública e no hospital público. Nem sempre, no caso do hospital público, nos cargos de gestão superior ou na atividade médica, mas no campo do cuidado, da estrutura, né, em relação ao auxiliar de enfermagem até enfermagem, há uma massa. E na área de educação, na gestão, na estrutura e na docência. Você diz, ué, mas por quê? Porque na atividade pública, em larga escala, onde há mais gente sendo contratada, educação e saúde, que são as duas áreas com o maior número de funcionários públicos. Segundo, não há entrevista. Num concurso público, seja onde ele for, né, você vai passar no concurso a partir da qualificação que você obteve em relação à classificação e à nota.
Num local onde há seletividade, até na entrevista, a possibilidade, né, de alguém ser excluído ou discriminado, ela é muito forte. Isso significa que, embora, olha que coisa, embora a gente tenha uma grande parcela de afrodescendentes, para falar da discriminação racial no Brasil, atuando nas escolas, como diretores, supervisoras, docentes, etc., ainda assim, né, nós temos a presença, mesmo no material didático, se bobear, nós temos a diferenciação que ali aparece. É só você observar. Eu fui alfabetizado numa cartilha que quem é mais idoso talvez se lembre, chamado Caminho Suave, né, da professora Branca Alves de Lima. Uma cartilha que tem uma eficiência muito forte, mas durante toda a minha alfabetização, nos 2 volumes que eu passei da Caminho Suave, não havia ninguém que não fosse branco, que não fosse indo-europeu. Diferente em termos de etnia, só indígenas que ainda assim estavam numa postura exótica. Isto é, como se fosse um ser voltado, né, para outro modo, meio exorbitante, né, de conduta. Ora, diz assim, mas será que a professora Branca Alves de Lima fez aquilo de propósito? Claro que não. Ela simplesmente representou do material didático que ela produziu aquilo que ela entendia como normal. Nessa hora, aí eu termino, vale imaginar a necessidade. Você perguntou o que fazer. São 2 movimentos. Um movimento de convicção interna, fazendo com que haja uma educação em geral e uma educação escolar em especial, né, para que a gente possa ir demolindo, identificando e recusando aquilo que é preconceito e discriminação. Portanto, o lado do convencimento. Mas tem um outro lado, que é o da legislação, que é o da pressão, que é o do impedimento de que quem pratica qualquer forma, né, de discriminação que passe impune em relação a essa circunstância. Nós somos um país, você sabe disso, né, Júnior, que analfabeto, que é uma vergonha nacional, uma nação ter isso, analfabeto é usado como xingamento. Num lugar que tem 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira, ordem e progresso, chamar alguém de analfabeto como xingamento no trânsito, na rua, em algum lugar, é não entender o que é que significa a ferida funda que o analfabetismo adulto produz na pessoa e numa nação que é uma das 10 mais poderosas do mundo. Portanto, minorias políticas, porque também não são demográficas, não só têm de ser levadas em conta, como tem que ter um poder muito mais eficaz em relação àquilo que hoje se tem. Conversava com a Giovana antes da nossa entrevista e ela queria pegar suas impressões com uma ideia que você já trabalhou muito bem, que é a diferença entre conflito e confronto, né, Giovana? Você não tinha uma pergunta relacionada a isso? Tinha sim, fiquei sabendo que o Cortella adora falar sobre os livros dele, então acho que essa é a oportunidade para falar sobre isso. Você sabe que eu sou o meu melhor propagador. Seu próprio time de marketing, fico feliz. O senhor expõe ideias extremamente interessantes sobre as diferenças entre o conflito e o confronto, e acho que dada todo o tópico que a gente tem discutido sobre a desigualdade na educação e a falta de equidade na educação, eu acredito que as pessoas que passam por essas desigualdades e essas dificuldades, elas estejam continuamente lidando com tanto o conflito quanto o confronto. Eu sinto que existe uma precariedade em ensinar o brasileiro nas escolas, no sistema, o conflito e o confronto, como lidar com esse conflito, como fazer um confronto se tornar um conflito, né, para que a gente possa crescer. E qual seria o impacto que o senhor acha que isso traria para a educação e para o brasileiro? Eu sempre defino, e você lembra isso também a partir da provocação feita boa pelo Galeno, que conflito é divergência de ideia, de postura, de concepção. Portanto, ele faz parte do processo de convivência que busca um consenso, ainda que provisório, para aquilo que nos diferencia e que não faz com que a gente seja, né, excluído ou desprestigiado. No entanto, o confronto é a busca de anulação da outra pessoa. O conflito é a divergência de postura, de ideia, de caminho. O confronto é a busca de tirar a outra pessoa, né, da minha frente e fazer com que ela não exista. Portanto, o confronto é sempre excludente. O conflito busca, inclusive, quando é uma democracia, né, social, que se construa aquilo que eu estava chamando de um consenso, mesmo que temporário, para que a gente siga adiante nas nossas atividades. Nessa hora, né, uma sociedade como a nossa, ela não movimenta tanto a prática, né, democrática nem participativa do conflito, por entender que o conflito é ameaçador da ordem. Não, o que ameaça a ordem é o confronto.
Claro que o confronto tem seu lugar. Ninguém em sã consciência imagina, por exemplo, que forças de segurança, aquelas que são socialmente autorizadas, aliás, ao uso de armamento, que são socialmente autorizadas, inclusive a prática da letalidade, quando assim deverá ser, nesse momento, é um confronto. Isto é, ninguém deseja que para você enfrentar algo que é danoso a uma pessoa, uma comunidade que vai colocar a vida dela em risco, que não se use confronto naquela circunstância. Mas no convívio cotidiano, o confronto tem que ser não só, né, eletivo, como ele tem de ser muito circunstancial. Nós não podemos ter uma convivência humana belicista, que fica o tempo todo em estado de guerra, que fica o tempo todo preparando a resolver tudo ao modo da guerra, ao modo bélico. É preciso, sim, construir aquilo que é uma convivência. E isso também a escola pode auxiliar a praticar. Não na responsabilidade só da educação escolar, mas ela pode auxiliar, inclusive, simulando algo que nos Estados Unidos da América do Norte é muito comum, que a escola, inclusive a escola, né, daquilo que aqui é o ensino fundamental, fazer os debates em que as pessoas ali simulam suas câmeras de vereadores, no caso brasileiro, né, que seria a escola do parlamento, de alguma maneira, ou simulam reuniões da ONU, né, para que as pessoas tenham a possibilidade de lidar, né, com a divergência. Portanto, a estimulação, de fato, do aquilo que permite que o fato de você, por exemplo, Giovana, se eventualmente você discordar de mim, que isso não seja considerado uma ofensa. Que eu olhar de cima para baixo, como eu estou fazendo agora, porque na minha tela você está numa posição inferior, só na tela, né, não é um desprestígio. Né? Isto é, não é que eu desejo que você fique abaixo, mas você saber que nesse momento, quando eu olho de cima para baixo, enquanto eu olho para os outros homens, né, como gênero, que estão na tela, né, que estão no patamar assemelhado ao meu, que isso não é algo que seja ofensivo, é só uma circunstância. Aí, se você diz, Cortella, olhe mais para mim olhando mais direto, né? Não me secundarize, eu digo, não foi por querer. Mas por que você não faz? Então vamos fazer o seguinte, pega o aplicativo que você está usando e passa a minha imagem para cima de vez em quando para você poder olhar, né, de uma maneira mais direta para mim. Isto é, acho uma alternativa, em vez de considerar o secundário como teu lugar natural, né, o de baixo como o lugar em que você tem que ficar. Por isso, evidente, né, nessa hora, se você diz assim, Cortella, eu queria que você me olhasse mais no mesmo nível, se eu for alguém que gosta apenas do confronto como alternativa de você não entende nada, né? Você mora nos Estados Unidos, né? Por que você não vem morar aqui no Brasil, onde a coisa está fervendo? Você está em Los Angeles, que é um dos melhores lugares do planeta, mesmo que não chova sempre, né, para vocês. E você vai ver, no dia que tiver um terremoto mais forte, e aí você fica... Eu não estou usando o argumento, eu estou te atacando. Tá vendo, Guilherme? Quem mandou? Gaúcho, né? Torce por Águas Claras, eu acho que é o nome do time que você tem aí na tua cidade, né? Em Alvorada. Eu não sei, Águas Claras ou qual é Água Viva, não me lembro que tinha um time ali. Esse Júnior, né? O cara só porque é da Zona Leste, é lá das quebradas da Zona Leste, acha que pode ficar falando. Você ainda usa óculos, né? Isto é, um modelo de relação que é marcado pela brutalidade, pela retórica furiosa, cuja finalidade não é dialogar, é aterrorizar a outra pessoa. E ao aterrorizar, aquilo que é o valor da democracia, da convivência na diferença, ela se afasta, se reduz, se encolhe. E aí, aquilo que seria o lugar da educação, marcada pela procura da paz política, da harmonia social, de uma convivência que não seja hipócrita, ela se ausenta. Professor Mário Sérgio Cortella, a Brasa e Canal Um Brasil agradecem muito a sua presença aqui nesse primeiro programa Brasa e Um Brasil apresenta. Muito obrigado mesmo pela entrevista, viu? Que bom, fico feliz, espero que cada um e cada uma de nós encontre cada vez mais inspiração, isso que a Brasa ajuda a fazer, né, para que se consiga fazer também juntas e juntos uma trajetória, né, que quando ela terminar, e ela termina um dia individualmente, que a gente não fique envergonhado de não ter feito o que tinha que fazer. E por isso dialogar, como a gente fazia aqui agora, né, é uma coisa especial. E eu agradeço as questões, agradeço o movimento, agradeço os elogios e especialmente a possibilidade, né, desse tempo de convívio em que a gente quer pensar bem para poder fazer melhor o que precisa fazer.
Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigada. Abraço. Obrigado, professor.